aqui. A gente começar. Vamos lá. Muito boa noite novamente. Boa noite para quem chegou agora. Então vamos ver. Razão, proporção, regra de 3 e médias, fichinha número 3. Aula de número 4. Vamos lá. Então, olha só, quando a gente fala de razão, razão nada mais é do que uma divisão. Então, olha só. Quando a gente pensa na razão entre dois valores A e B, eu estou pensando em quê? Na divisão. Então, considerando aí dois números, eu botei racionais, mas poderiam ser dois números reais, tá certo? Então, olha só. Onde tem números racionais, eu poderia também colocar números reais. Beleza? Poderia colocar números reais. Então, sejam A e B dois números reais, com B diferente de zero, que justamente o denominador de uma fração não pode ser zero. Então, a razão entre A e B, ou razão de A para B, nada mais é do que a divisão entre A e B. Beleza? E a gente lê isso como razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. E nessa razão, numa razão, a gente sabe que uma fração a gente chama numerador e denominador, beleza? Mas se você tiver uma razão aí, A sobre B, eu sei que esse A é o numerador, eu sei que esse B é o denominador, mas a gente também pode chamar isso de antecedente, e essa partezinha de baixo a gente pode chamar de consequente. Então, outro nomezinho que a gente pode dar para o numerador e denominador de uma razão. Beleza? Razão é algo, gente, que, assim como proporção e também divisão proporcional, vem caindo com frequência lá na provinha do Enem, tá certo? Então, a gente precisa estar, assim, dominando essa parte de razão, de proporção, divisão proporcional e regra de 3, que é algo muito frequente. Tá massa? Então, aí, um exemplo que não tem muito o que fazer. Se eu quero razão de 3 para 5, é 3 sobre 5. Se eu quero razão de 10 para 20, é 10 sobre 20, que simplificando dá 1 sobre 2. Joia? Lembrando que razão a gente usa muito em quê? Vamos lá? A gente usa quando pega um concurso e vai dizer a razão candidato vaga. Qual é a interpretação de razão candidato vaga? Candidato vaga significa dizer justamente a cada tantos candidatos eu tenho uma vaga. Beleza? A gente usa a parte de razão quando vai, por exemplo, trabalhar com velocidade. A gente diz que a velocidade de um carro é em quilômetros por hora, então é a razão entre a distância e o tempo. E assim vai. Uma razão importantíssima que cai muito no Enem é a razão escala. Então, escala é uma razão que vocês vão ter assim com muita frequência, com muita frequência. Clarinho, é de se esperar uma questão de escala esse ano? É de se esperar uma questão de escala, sim. Então, o que é escala? Escala é uma razão que serve para você ter uma noção aí de uma figura, um terreno, um mapa, certo? Num desenho. Então, você vê muito quando usa essa parte de escala, né? E você vê muito essa parte de mapa, de planta, que você vai pegar e tentar reproduzir uma situação real de maneira proporcional. Então, o que danado é escala? Então, preste atenção. Escala é uma razão, ó, escala, é a razão entre comprimento no desenho. Escala é uma razão entre o comprimento no desenho e o correspondente comprimento no real, certo? Então, escala é uma razão entre comprimento no desenho e comprimento real, medidas com a mesma unidade linear. Como assim, Clebinho, essa história de mesma unidade linear? Vê, escala, gente, quando eu vou olhar a escala em um objeto, em uma planta de casa, planta de um terreno, num mapa, numa carta cartográfica, eu preciso entender que escala é uma razão entre medidas lineares. O que é que são medidas lineares? Vamos lá. Medida linear é uma medida que só tem comprimento. Só tem comprimento. Quais são os exemplos de medidas lineares? Lado, uma altura, um perímetro,
uma distância qualquer. Isso são medidas lineares. O que é que eu tenho que tomar muito, muito, muito cuidado, que vem acontecendo pra caramba no Enem, que é quando você quer comparar desenho, um real, um objeto, desenho, um real, né? A miniatura com real. Então, quando você quer comparar isso, eu tenho que ter muito cuidado quando eu for mexer com medidas não lineares. Não lineares. O que é que são as medidas não lineares? São duas. Quais são as duas medidas não lineares que a gente tem para explorar no desenho, pessoal? As medidas não lineares que a gente tem são área e volume. Então, quando eu vou mexer com área, quando eu vou mexer com volume, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Razão entre áreas não é a escala. Razão entre volumes não é a escala, mas eu vou colocar aqui para você lembrar que isso vem acontecendo sim com muita frequência. Então, está aqui com a definição de escala. É um comprimento no desenho pelo seu comprimento no real. Tá? Sempre lembrando que escala é razão entre medidas lineares. Por isso que eu coloquei comprimento, porque comprimento é uma medida linear. Isso vale para qualquer medida de comprimento. Bom, olha aqui um exemplo bem simplesinho. No desenho de uma casa, o comprimento da sala, que é de 8 metros, está representado por um segmento de 2 centímetros. Então, vou fazer uma sala, 8 metros, só que no desenho, 2 centímetros. E aí a pergunta, qual é a escala? O que é que eu sei na escala? Comprimento no desenho, comprimento no real, nessa ordem. É uma razão entre desenho real, nessa ordem. Beleza, galerinha? Então, olha só, comprimento do desenho, 2 centímetros, comprimento no real, 8 metros. Mas, Kleber, a unidade está diferente. Isso, por isso que eu preciso arrumar a unidade. E eu sei que 8 metros tem 800 centímetros, e aí, consequentemente, essa escala é 2 sobre 800, 1 para 400, ou seja, escala de 1 para 400. Dizer que a escala é 1 para 400 é dizer que cada 1 centímetro no desenho vale 400 centímetros no real. Beleza? Agora, se liga, se liga, se liga. Tudo isso que a gente falou é razão entre medidas lineares. Se eu quero comparar duas figuras semelhantes, e vocês viram isso o ano passado, quando estava em geometria espacial. Quem estudou comigo aqui o ano passado, a gente viu naquela parte que cortava uma pirâmide, fazia uma pirâmide pequenininha, semelhante a uma grandona, cortava um cone pequenininho com um cone grandão. Quando a gente tinha isso, certo? A gente lembrava de que tinha que fazer o quê? Quando duas figuras eram semelhantes. Bora, o que é que acontece? Quando você olhava a razão entre áreas, quem lembra o que acontecia? A escala teria que ser ao quadrado. Para mim, lá a gente não falava de escala. A gente não falava de escala, a gente falava simplesmente de semelhança. Mas é a mesma coisa. E quando eu falar de escala, quando eu estou pegando uma situação, um desenho, uma situação real, são figuras semelhantes. Desenho e real são semelhantes. Então, se eu for olhar a área do desenho para a área no real, vou até colocar em vez de 1 e de 2, vou colocar desenho e real. Então, se eu for pegar a área no desenho pela área real, isso vai ser a escala elevado ao quadrado, tá? Escala ao quadrado. E se eu for olhar a razão entre o volume, claro que eu vou olhar volume quando eu tiver uma peça, né? Não vai ser quando eu tiver um mapa, nenhuma planta. Pegando, por exemplo, uma maquete. Não nem botar desenho, vou botar maquete, que fica mais bonitinho, tá? Então, se eu pegar o volume de uma maquete, é uma maquete, pode ser uma figura aí, sei lá, um desenho, um boneco, uma garrafa, qualquer coisa. E já aconteceu. Muita gente perde porque esquece disso. Se eu pegar o volume de uma maquete por um volume na realidade, a escala tem que ser elevado ao cubo. Então, se liga nisso daí. Escala é linear, beleza. Mas se eu for mexer com área, se eu for mexer com volume,
eu preciso me ligar que a área vai ser a escala ao quadrado e o volume vai ser a escala ao cubo. Alguma pergunta nesse comecinho aí, gente? No que é razão, no que é escala? Escala é uma razão de destaque, uma razão que a gente precisa explorar. Show de bola? Tranquilo? Cai. Escala cai quase todo ano, meu irmão. Quase todo ano cai escala, quase todo ano. Beleza? Vamos embora. Seguindo aí. Qualquer dúvida, manda aqui no chat normal, chat privado, manda pelo WhatsApp, abre o microfone, qualquer jeito, tá? Fica com dúvida não. Beleza? Se está com fome, pega um lanchinho, bota um lanchinho aí do lado, para a gente não desconcentrar. Vamos lá, vamos pegar algumas questõezinhas aí. Lembrando que esse material que eu mandei, ó, eu tinha mandado, eu estava devendo aí o gabarito da ficha 1 e 2. Vocês viram que eu botei o gabarito da ficha 1, coloquei o gabarito da ficha 2. Dessa ficha 3 já coloquei o gabarito de tudo. Aí, não sei se vocês já observaram aí, se já deram uma olhada nesse material de hoje, mas a gente tem até a questão 35, até 35, são questões do assunto de razão, proporção, regra de 3. Certo? Atenção. Razão, proporção, regra de 3. A partir da 35, ou seja, da 36 até a 65, se a memória não me falha, são questões ao menos três fichas, tá? Então, para quem quiser ir revisando, para quem acha que não ficou muito craque, a partir da 36 até o final da ficha, só questões envolvendo a ficha 1, ficha 2, ficha 3. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Está tudo com gabarito aí. E aquele material de 150 questões estão fazendo, vai devagarinho. Aquele material é para vocês irem durando até agosto. Tá? Vai fazendo devagarinho, vai ser vocês. Então, questão 1. No mapa, duas cidades distam 4 centímetros e a distância real entre elas é 144 quilômetros. Se duas outras cidades distam entre si 2,5 centímetros no mapa, qual a distância real em quilômetros? Vamos lá? Bom, então você tem o seguinte, você tem as duas cidades no mapa. Distância no desenho é 4 centímetros e o real é 144 quilômetros. Se duas outras cidades entre si têm distância de 2,5 no desenho, qual a distância em quilômetros no tamanho real? Vê só. Eu não estou pedindo a escala. Então, vejam o que vai acontecer. Preste atenção. Vocês concordam comigo? Vê como é que eu vou fazer. Isso é uma maneira de fazer. Poderia fazer de outra. Que 4 centímetros no desenho estaria para 2,5 centímetros no desenho, assim como 144 quilômetros no real estaria para a distância real equivalente a esse 2,5 centímetros. Então, preste atenção. No mapa, duas cidades de 4 centímetros de distância vale 144 no real. Se outras duas cidades têm 2,5 no mapa, isso vale quanto no real? Então, eu sei que eu vou fazer simplesmente uma razão. 4 está para 2,5, assim como 144 está para essa distância. E se você pensar, mas Fabinho, eu não preciso estar simplificando isso daí, não. Eu não preciso, estar colocando na mesma unidade. Eu preciso transformar esse quilômetro para centímetro? Não. Sabe por que eu não preciso? Porque eu vejo o que acontece agora. O centímetro com centímetro, ele sai. E se eu consigo eliminar esse centímetro com esse centímetro, fica sobrando somente o quê? Vai, se liga aí. 4 vezes D igual a 2,5 vezes 144. Então, se a gente fizer aí 144 vezes 2,5, a gente vai encontrar 360. E aí, como é que ficaria essa distância? Agora, vê um detalhezinho. Se você quiser colocar a unidade, 2,5 vezes 144 quilômetros vai dar 360 quilômetros, né? Beleza? Se gostar de trabalhar com unidade, como se faz muito lá em física, né? Você pode deixar aí 360 quilômetros dividido por 4, e aí essa distância equivalente ficaria 90 quilômetros. Tá massa? Ok, pessoal? Essa primeira questão, tranquilo? Vamos lá para a segunda? Qualquer dúvida, diga aí.
Quem chegou depois, boa noite. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Lulinha. Boa noite, Iago. Boa noite, quem chegou depois aí. Boa noite, boa noite. Tranquilo? Vamos embora. Segunda questão. Vê? Olha só o que tem nessa segunda questão. Segunda questão. Beleza, beleza, Luca. Vamos lá, segunda questão. A maquete de uma vila é feita na escala de 1 decímetro para 20 metros. Se a vila tem área de 8.000 metros quadrados, qual é a área correspondente da maquete em decímetros quadrados? Agora eu tenho que tomar cuidado. Kleber, eu preciso estar necessariamente colocando aí na unidade metro para decímetro, decímetro para metro? Não. Presta atenção. Mas eu tenho que tomar cuidado que eu estou falando de área. E quando eu olho razão entre áreas, a escala tem que ser elevada ao quadrado. Então, eu posso fazer assim. Vem aqui comigo, vê só. A maquete tem uma escala de 1 decímetro para 20 metros. A vila tem área de 8.000 Cadê? Se a vila tem área de 8.000 metros quadrados, qual seria a área correspondente na maquete? Então, preste atenção. Se eu pegar a área da maquete, pela área da maquete, pela área real, isso é igual à escala normal? Não. Isso é escala ao quadrado. Tá beleza? Então, não esqueça. Isso cai no Enem. Área cai no Enem com volume. Eu preciso estar ligado nisso, gente. Preciso estar ligado nisso. Então, olha só. A vila tem área de 8.000 metros quadrados. Gente, a vila tem área de 8.000 metros quadrados. Isso está dizendo o quê? Que a área real é 8.000 metros quadrados. Então, ficaria, me ajuda aqui. A área na maquete, pela área real, 8.000 metros quadrados. Eu vou escrever, gente, e aí você pode também estar escrevendo a unidade, para você não se perder, não esquecer de elevar ao quadrado, não esquecer coisa desse tipo. Coloca a unidade, que aí fica mais tranquilo para você não errar. Então, a área da maquete pela área real é a escala ao quadrado. Só que quem é a escala? A escala é a razão entre quem? Medida no desenho, medida no real. No caso, na maquete. Então, olha só. Escala é razão entre medidas lineares. Então, vamos ver como é que seria. Como é que seria aí a escala? Ó, 1 decímetro para 20 metros. Então, a escala vai ser 1 decímetro para 20 metros. Veja que a escala eu preciso colocar ao quadrado. E esse quadrado ajuda a gente a não errar besteira, né? E aí vai ficar área da maquete por 8.000 metros quadrados é igual, ó, 1 decímetro ao quadrado é 1 decímetro quadrado sobre 20 metros ao quadrado. Então, é 400 metros quadrados. Beleza? Estão percebendo? E aí, quando eu coloco dessa forma, aí eu percebo que 1 metro quadrado vai sair com 1 metro quadrado. Então, a importância de você colocar a unidade é justamente para você não perder questões desse jeito, tá? Não esquece, bota na cabeça. Se a escala for linear, tranquilo. Medida no desenho, medida no real. Se for mexendo com área, a escala tem que ir ao quadrado. Se for mexendo com volume, a escala tem que ir ao cubo. Esquece não, meus amores, esqueçam não, esqueçam não. E aí, meio pelos extremos, vai ficar 400 vezes a área na maquete, igual a 8.000 vezes 1, vai ficar 8.000 decímetros quadrados. E aí eu vou encontrar que essa área na maquete vai ficar 8.000 decímetros quadrados sobre 400. E aí vejam que o decímetro quadrado ele permanece lá. Isso aqui vai ficar tige. 80 por 4 vai dar 20, não é isso? 80 por 4, 20 decímetros quadrados. Beleza? Então, a área na maquete seria justamente 20 decímetros quadrados. Muito cuidado com isso. Beleza?
Alguma pergunta, galerinha, disso daí? Tá de boa? Kleber, Oi. tá conseguindo me ouvir? Boa, meu velho. Ó, então, só foi preciso elevar ao quadrado, né? Quando é área. Então, quando é área, a escala tem que ser ao quadrado, exatamente. Exatamente. Beleza, tranquilo. Se fosse com o volume da peça, aí eu precisaria elevar. É o cubo, né? Exatamente. Isso a gente vai retomar também quando tiver em geometria espacial, né? Porque aí eu preciso. Tranquilo. Beleza. Massa. E lembrando que a gente não pode subestimar essas questões de matemática básica, porque a gente sabe que é aquela parte que dá a base da TRI, né? Da TRI, né? É o que dá base ali para você chegar na pontuação lá em cima. Beleza? Vamos embora. Questão 3. Vocês viram que eu mudei o design aí dos slides? Gostaram? Não ficou minha foto, não. Tava com minha foto, agora eu botei. Kleber, volta aquele slide, por favor, para eu tirar uma foto aqui. Exato. Pronto. Se agora eu coloquei, não coloquei minha. Pronto, valeu, Kleber. Valeu. Olha lá. Questão 3. Uma universidade tem um professor para cada 6 alunos, 3 funcionários para cada 10 professores. Determine o número de alunos por funcionário. Vamos ver? Então, olha só. Uma universidade tem um professor para cada 6 alunos. O que é que isso significa a gente dizer que tem um professor para cada 6 alunos? É dizer que a razão entre professores e alunos vai ser quanto? Um para 6. Isso ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos botar isso daí e ver como é que isso aí vai ficar. Bora lá. A razão entre, vai, uma universidade tem um professor para cada 6 alunos. Então, a razão entre professor e aluno é 1 para 6. Beleza? Alguma dúvida aí? Posso seguir? Vamos lá. Então, uma universidade tem um professor para cada 6 alunos. Então, a razão entre professores e alunos, 1 para 6. E depois está dizendo que 3 funcionários para cada 10 professores. O que é que eu escrevo com isso, gente? Escrevo que a razão entre o número de funcionários e o número de professores é 3 para 10. Então, o que eu preciso é que vocês se liguem, certo? O que é que a gente faz quando eu digo que eu tenho um professor para cada 6 alunos, 3 funcionários para cada 10 professores. Beleza? Professor, quantidade de professores por quantidade de alunos é 1 para 6 e quantidade de funcionários por quantidade de professores 3 para 10 e eu quero a razão entre aluno e funcionário. Aí o que é que eu vou fazer? Vê. Eu quero encontrar aluno por funcionário. Então, o que eu tenho que vir na cabeça é o seguinte: esse tipo de questão, se eu tenho professor por aluno 1 para 6, funcionário e professor 3 para 10, eu preciso olhar justamente ou a multiplicação entre essas razões ou a divisão entre essas razões. Vai depender do que eu tenho. Então, preste atenção. Professor sobre aluno é 1/6 e funcionário por professor é 3/10. Então, vocês concordam comigo que eu vou pegar o número de professores pelo número de alunos vezes o número de funcionários pelo número de professores, aí você vai pensar, Clebinho, por que tu pensasse em multiplicar professor por aluno, funcionário por professor? Vê, eu pensei em multiplicar professor por aluno, funcionário por professor, porque aqui eu vou cancelar ó, professor com professor, e aí se eu cancelo professor com professor, fica sobrando funcionário por aluno, que é o que eu estou interessado lá na questão. Se ligaram qual foi a ideia? Se por acaso aqui tivesse professor sobre funcionário, eu poderia dividir as duas razões para poder cancelar o professor. Então, professor sobre aluno é 1/6, funcionário por professor é 3/10. Então, professor por aluno vezes funcionário por professor é a mesma coisa que o quê? Vai. Professor por aluno é 1/6.
Funcionário por professor é 3 décimos. E aí, o que é que eu faço com isso? Aqui, ó, nessa multiplicação, a gente pode cancelar professor com professor e simplificar. 3 por 6 fica 1 e fica 2. Tá massa? E aí eu vou ficar com o quê? Vai, me ajuda. F sobre A igual a 1 vezes 1, 1 sobre 20. Se eu quiser, se a questão perguntasse qual é a razão entre alunos e funcionário, era só fazer o quê? Só inverter isso, né? Então, se funcionário por aluno é 1 para 20, então aluno por funcionário seria 20 para 1, né? Beleza? Aí tanto faz escrever funcionário por aluno como aluno por funcionário. Porque a minha resposta, ele pergunta o quê? Qual é o número de alunos por funcionário? Então, estou percebendo o quê? Vai. O que é que essa razão quer dizer para a gente? Que a cada funcionário eu tenho 20 alunos. Então, quando eu pergunto o número de alunos por funcionário, nós temos o quê? Temos 20 alunos por funcionário. 20 alunos por funcionário. Então, a cada funcionário, nós temos 20 alunos. Essa já é uma questão que poderia tranquilamente estar na prova do Enem. Desse jeitinho aí mesmo. Beleza? Alguma pergunta aí nessa questão 3? Tudo certo? Vamos seguir? Vamos embora. Seguindo aí, adiante. De vez em quando dá um okzinho aí no chat, tá, gente? Para a gente se ligar. Ó, essa questão 4 diz o seguinte. Numa partida de basquete, Rafael fez 15 arremessos, acertando 9. E aí, obviamente, se ele fez 15 arremessos e acertou 9, é porque ele errou quantos? Errou o restante, né? Beleza, valeu, Malu. Então, vamos ver o que acontece. Rafael fez 15 arremessos. 15 arremessos. 15 arremessos. Aí, acertou 9. 9 acertos. E claro que se ele não acertou, ele errou, né? Se ele acertou 9, ele errou 6. E 6 erros. Aí, letra A. Qual a razão entre o número de acertos para o número total de arremessos? 9 sobre... Não é isso que ele pergunta? Como é? O número total de acertos para o número total de arremessos. Então, seria 9 sobre 15. E simplificando por 3, fica 3 quintos. E letra B, a razão entre o número de arremessos que Rafael acertou e o número de arremessos que ele errou. 9 para 6, simplificando por 3, 3 por 2. Fabinho, tu coloca essa questão bem fácil. Dá para errar? Assim, se você subestimar a questão, né? Se você desprezar a questão. Mas você faz a questão seriamente, você não erra, não. E aí, aquela história que a gente já conversei, vou conversar o ano todo com vocês. Essa é uma questão para ser feita em 1 minuto, ou menos de 1 minuto. Por quê? Porque no Enem tem aquelas questões que a gente vai gastar tempo. Vai gastar tempo. Então, fez essa rápido, massa. Mas vão ter algumas questões que a gente vai demorar um bocadinho, né? De boa? Vamos lá adiante? Tranquilo, né, galerinha? Até aí. Então, tá aí a ideia de razão e de proporção. Proporção não, só razão, né? Daqui a pouco a gente chega em proporção. Ó, vamos lá. O que danado é uma proporção? Proporção a gente pode dizer simplesmente que é uma igualdade entre razões. Acabou-se. Certo? Então, proporção nada mais é do que uma igualdade de razões. Só isso. Joia? Tranquilo? Proporção é uma igualdade de razões. E aí, a gente tem, certo? Justamente os nomezinhos dos caras numa razão. Que assim, gente, esses nomezinhos, eu vou falar, porque tem que falar, mas não é algo que a gente vai encontrar no essencial no Enem, não, tá certo? Esses nomezinhos é só para a gente saber mesmo, tá? Então, vê só. Quando eu tenho 4 números, porque eu coloquei diferente de zero? Porque não teria sentido um denominador ser zero, por exemplo, tá? Então, 4 números ABCD formam
uma proporção nessa ordem quando A está para B, assim como C está para D. Isso a gente escreve desse jeito também. Isso aqui é uma maneira mais antiga de escrever. A está para B, assim como C está para D. É dessa maneira que a gente lê a proporção. A está para B, C está para D. Nessa ordem, A para B, C para D. Uma proporção. E é justamente nessa leitura que saem os famosos nomes, né? Meios e extremos, né? Quando eu leio A para B, C para D, se A está para B, assim como C está para D, nessa ordem, a gente diz, ó, que esses carinhas aqui, C e D, a gente diz que eles são os meios da proporção. Claro, porque eles são os meios? Porque aparecem no meio, né? E esses carinhas aqui, A e D, quando você lê a proporção nessa ordem, A está para B, assim como C está para D, certo? A gente tem que esses caras são os extremos. Meios e extremos. Por que são os extremos? Porque estão nas extremidades, né? Por isso que se chama de extremos. Então, a sequência que a gente lê uma proporção é essa. A está para B, C está para D. Claro que como eu tenho A e B, a gente já sabe dos nomes que, olhando isoladamente para uma razão, eu tenho um antecedente e um consequente, antecedente e um consequente, e na sequência a gente lê A para B, C para D, meios e extremos. E aí esses nomes fazem com que a gente fale da propriedade mais importante das proporções, que a gente aprende desde o sexto, sétimo ano, né? Desde de muito tempo. Propriedade mais importante aí de proporções, que diz o quê, gente? Vamos lá. Propriedade fundamental das proporções. Essa ninguém esquece. Em toda proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se A está para B, assim como C está para D, AD igual a BC. Joia? Bem tranquilo também, né, gente? Essa é a propriedade mais importante. Como o próprio nome já diz, é a propriedade fundamental. Mas, tem uma outra propriedadezinha que eu vou precisar dela, que é uma propriedade que diz o seguinte, eu vou até destacar essa propriedade, sabe por quê? Porque eu vou usar ela. Não é que ela é mais importante do que essa de cima não, tá, gente? Vou só destacar para você lembrar que tem que usar. Eu vou até destacar as duas. Propriedade fundamental das proporções, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E essa outra propriedade eu vou usar. Numa proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Eu vou usar essa propriedade quando eu tiver, daqui a pouco, fazendo divisão proporcional. Ou já ainda, divisão proporcional. Então, essa propriedade ela é bem legal, que é o seguinte, não é só com duas, não. Isso aqui a propósito, né? Quando eu tenho assim, ó, A está para B, assim como C está para D, a gente diz que isso é uma proporção simples. Por que essa proporção é simples? Porque só tem uma igualdade. Então, é importante eu lembrar que cada antecedente está para o seu consequente, assim como a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Isso vale também em uma proporção múltipla, certo? Se eu tiver uma proporção múltipla, e essa história de proporção múltipla, eu vou estar utilizando, como eu disse a vocês, bastante em divisão proporcional, tanto direta quanto inversamente. Então, se eu tiver uma proporção múltipla, tipo assim, né? Se A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Poderia ter mais, né? Se eu quisesse colocar mais aí, E está para F, assim como G está para H, e assim vai. Eu tenho que, em toda proporção, independente da proporção ser simples, só uma igualdade, como a proporção ser múltipla, eu tenho como uma propriedade muito importante que, em uma série de razões iguais, ou seja, uma proporção múltipla, cada antecedente está para o seu consequente, assim como a soma dos antecedentes
estará para a soma dos consequentes. B mais D mais F mais H. Certo? Isso a gente chama de proporção múltipla. Em cada proporção, cada antecedente estará para o seu consequente, assim como a soma dos antecedentes estará para a soma dos consequentes. Vou usar. Importante. Joia? Vejam só, há um tempo atrás, quando eu falava de proporção, eu listava uma série de propriedades. Se vocês forem pesquisar em algum lugar, vocês vão ver várias propriedades de proporção. Tá? Tipo assim, a diferença entre cada antecedente e o seu consequente estará na mesma razão que cada antecedente para o seu consequente. A diferença está para o consequente, assim como o antecedente está para o consequente. Tem muita propriedade, mas eu não preciso me preocupar. Eu preciso focar no que serve para o Enem, para o SSA e para as particulares, que é o que a gente está fazendo aqui no nosso curso. Enem, SSA 3 e particulares. Então, o que é que acontece? Essas duas resolvem. Não preciso de nenhuma outra propriedade. Beleza? Ficou claro? Então, tá aí essas duas propriedades de proporção. E aí, vamos ver na prática algumas questõezinhas sobre isso. Vamos lá. Questão 5. Esse assunto de matemática básica, vocês estão ligados, né, gente? Se tiver alguma... Estou caminhando aí mais ou menos rápido, porque vocês não estão falando nada, para ninguém dormir aí também. Bom, 3 vasos contêm em cada um deles 12 rosas. Então, vê só. 3 vasos contêm em cada um deles 12 rosas. Desejas redistribuir essas rosas de modo que, ao final, o número de rosas nos vasos fique na proporção 3:2:1. Indique o número mínimo de rosas, certo? Que devem ser movidas para alcançar esse objetivo. Vamos lá pensar aí. Qual é a situação inicial? Nós temos 3 vasos. Vamos rabiscar aqui, né? A questão diz que nós temos 3 vasos. Tá aí, 3 vasos. Cada um deles nós temos 12 rosas. 12, 12 e 12. É claro que se eu tenho 12, 12, 12, esses 3 vasos estão na razão 1:1:1. Massa? Bom, e eu quero que aconteça a seguinte situação no final. Vamos lá, situação no final. O que é que eu quero que aconteça no final? Eu quero que o número de rosas nos vasos fique em que razão aí? 3:2:1. E aí, se eu quero deixar nessa razão 3:2:1, eu quero saber qual é o número mínimo de rosas que eu devo mexer para chegar nesse objetivo. Tá? Vamos pensar em um detalhezinho, gente. Isso é até uma questão que, se você quiser fazer de cabeça, você faz. Eu vou fazer aqui mostrando como é o procedimento matemático e tudo mais, mas se liga, você poderia fazer essa questão de cabeça, tá? Vamos lá, vamos fazer aí, presta atenção. Eu sei que o total de rosas é quanto? Vamos lá. O total de rosas que eu vou ter nos 3 vasos seria 36. Então, eu sei que aqui no final, vamos supor que nessa urna daqui, nesse vaso, vai ficar X rosas, nesse vaso, Y rosas, e nesse vaso, Z rosas. Então, vê se vocês concordam comigo. Então, já sei que o número de rosas que vai ficar no primeiro vaso, mais o número de rosas que vai ficar no segundo vaso, mais o número de rosas que vai ficar no terceiro vaso, tem que ser 36. Beleza? Ok ou não, gente? Então, o número de rosas no primeiro vaso, mais o número de rosas no segundo vaso, mais o número de rosas no terceiro vaso, estará na razão 3:2:1. Tranquilo? Só que eu sei que o total tem que ser 36. Aí, como é que eu monto a outra equação agora? Vamos. Os 3 juntos, 36 rosas. Só que eu sei que a quantidade de rosas que terá no primeiro vaso estará para 3.
Assim como a quantidade de rosas no segundo vaso estará para 2, assim como a quantidade de rosas no terceiro vaso estará para 1. E aí nós temos o sisteminha. Ok? Joia? E agora, como é que eu vou resolver esse sisteminha? Isso daí, gente, já é um problema de divisão proporcional, tá? Já é uma questãozinha de divisão proporcional. E aí, como é que eu vou fazer para estar resolvendo agora esse sisteminha? Vou usar a propriedade que eu falei para vocês agorinha, que a propriedade não é fundamental, mas é a propriedade da proporção múltipla. Vamos lá. Ó, se x está para 3, assim como o y está para 2, assim como o z está para 1, então estará na mesma razão x mais y mais z para quem? 3 mais 2 mais 1. Isso é a propriedade aí da série de razões iguais. Em uma série de razões iguais, cada antecedente estará para o seu consequente, o x estará para 3, assim como o y estará para 2, assim como o z estará para 1. Estará na mesma razão, x mais y mais z para quem? 3 mais 2 mais 1. Joia? E agora, x mais y mais z dá quanto que eu tenho aqui em cima? 36. E 3 mais 2 mais 1, 6. E 36 sobre 6 dá 6. Clebinho, e agora como é que a gente procede? Vamos lá. X sobre 3 é igual a y sobre 2, que é igual a z sobre 1, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 6. Ou seja, isso vale 6, isso vale 6, isso vale 6. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Vai, me ajuda. X sobre 3, comenta aí, tu contigo mesmo. X sobre 3 vale 6, o que vai implicar que esse x vai ser 18. Y sobre 2 vai ser igual a 6, o que vai implicar que o y vai ficar 12. E z sobre 1 também vai ser igual a 6, que dá aí o z igual a 6. Beleza? Ou seja, no final das contas, se eu quero as rosas na razão 3 para 2 para 1, aqui eu tenho que ficar com 18 rosas, aqui eu tenho que ficar com 12 rosas, e aqui eu tenho que ficar com 6 rosas. E aí a nossa resposta, vamos lá? Vejam qual foi a pergunta. Qual é o número mínimo de rosas que devem ser movidas para alcançar esse objetivo? Então, do início para o final, qual é o número mínimo de rosas que eu devo mover? Ó, a urna do meio nem mexe. Tinha 12, continua 12. O que eu tenho que mexer é da terceira para a primeira, né? Basta tirar 6 rosas da primeira, da terceira para o primeiro vaso, e aí terminou. Então, qual é o número mínimo de rosas que devem ser movidas? Então, precisamos mover, no mínimo, quanto, gente? No mínimo, 6 rosas, que seria tirar as 6 do vaso 3 para o vaso 1. Então, eu teria aí, no mínimo, 6 rosas para estar movendo. Joia? Questão boa para o Enem, viu, gente? Boazinha. Questão bem macia. Ok? Dúvidas? Todo mundo aí tranquilo? Vamos para a próxima? Questão número 6. Vocês vão perceber que durante esses slides eu pulei algumas questões, né? As questões que eu estou pulando é porque seriam repetitivas e é para vocês fazerem aí em casa, né? Todo o gabarito aí, todo o gabarito. Vamos seguir. A próxima ficha, acho que eu já vou ver se coloco já o gabarito nela mesmo. Para rebocar uma parede, vê se não é igualzinha a outra. Para rebocar uma parede, será necessário preparar 420 kg de uma mistura com cimento, saibro e areia, certo? Na proporção 1 para 2 para 4. Indique quantos quilos de cimento serão necessários. Então, vamos lá. Eu quero montar aí uma mistura para fazer aí o reboco da parede. Então, para fazer esse reboco, eu vou precisar de cimento, saibro e areia. Aí vê, a questão não está dizendo que eu quero preparar 420 quilos dessa mistura, não é, pessoal? É não? Estou querendo preparar 420 quilos da mistura. Então, o que é que eu sei? Eu sei que se eu pegar a quantidade de cimento mais a quantidade de saibro
mais a quantidade de areia, isso tem que totalizar quanto? 420 quilogramas, tá? Então, cimento mais saibro mais areia tem que dar um total de 420 quilos. Só que a questão está dizendo qual é essa proporção, né? Qual é a proporção? 1:2:4. O que é que isso significa, pessoal? O que é que isso significa? Isso significa que a quantidade de cimento estará para 1, assim como a quantidade de saibro estará para 2, assim como a quantidade de areia estará para 4. E aí você tem de novo um sisteminha igualzinho àquele outro lá. Tá vendo? Fabinho, isso cai muito no Enem? Cai. Ano passado não, que 2020 não teve Enem, né? Mas o Enem que foi feito no final de 2019, a gente teve, se a memória não me falha, 3 questões de divisão proporcional. É um número significativo, gente. 3 questões de divisão proporcional dentro de um universo imenso da matemática. É um número muito, muito importante. Então, cimento, saibro e areia dá 420 e dá na razão de 1:2:4. Vou de novo usar a propriedade, né? Se cimento está para 1, assim como o saibro está para 2, assim como a areia está para 4, estará na mesma razão cimento mais saibro mais areia para 1 mais 2 mais 4. E aí eu sei que cimento, saibro e areia vai dar 420 e 1 mais 2 mais 4 vai dar 3 e 4, 7. E 420 por 7, isso vai ficar 60. Beleza? Então, C sobre 1 é igual a S sobre 2, que é igual a A sobre 4, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 60. Logo, o que é que a gente conclui? Que C sobre 1 é 60, assim como o saibro sobre 2 é 60, assim como a areia sobre 4 vai ficar 60. Aprende, gente, a montar um probleminha de divisão proporcional que tu não erra de jeito nenhum. São questões garantidas. Questões garantidas na prova do Enem. Então, se liga aí. E aí vai ficar quantidade de cimento, 60 quilogramas, que é justamente o que ele está perguntando, né? Qual é a quantidade de cimento? Saibro ficaria 120 quilogramas e areia ficaria 240 quilogramas. Massa? Eu sei que sua cabecinha pode estar pensando aí, Kleber, eu consigo fazer isso de cabeça, tá certo? Tá, mas não subestimem as questões. Vocês sabem que perder uma questão fácil no Enem é um prejuízo significativo. Não subestimem. Façam com tranquilidade. Joia? Oi, perguntas? Pode mandar aí. Deixa eu ver aqui a dúvida do privado. Por que dividiu por 7? Tá. Que foi justamente o 420, certo? Eu usei aqui, ó, justamente aquela propriedade da série de razões iguais, que é o seguinte, ó, em uma proporção simples ou múltipla, cada antecedente estará para o seu consequente, assim como a soma dos consequentes estará para a soma dos antecedentes estará para a soma dos consequentes. Propriedade importantíssima, muito usada. De novo, em uma proporção, independente da proporção ser simples ou ser múltipla, a gente tem que cada antecedente estará para o seu consequente, antecedente estará para o seu consequente, assim como a soma dos antecedentes estará para a soma dos consequentes. Então, C para 1, S para 2 e A está para 4, estará na mesma razão C mais S mais A para 1 mais 2 mais 4. Então, C para 1, S para 2 e A para 4 estará na mesma razão C mais S mais A para 1 mais 2 mais 4. Aí o que é que eu tenho? Aqui em cima eu tenho justamente a soma. C mais S mais A. Eu não tenho aqui em cima C mais S mais A, que é a quantidade de cimento mais saibro e areia, que é 420. E aqui 1 mais 2, 3 mais 4, 7, que ficaria 60. E aí eu posso concluir, né, que esse C sobre 1 é igual a S sobre 2, né?
esse C sobre 1, cadê o laserzinho? Esse C sobre 1 é igual a esse S sobre 2, que é igual a esse A sobre 4, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Beleza? Ficou claro? De nada, minha querida. Dúvida, gente, nesse daí? Tranquilo? Vamos adiante? Seguindo. Lembrando que no final eu coloco esses slides todinhos no grupo de vocês, né? Da outra vez eu perdi na primeira aula só, não foi? Porque eu esqueci de botar o celular na tomada. Aí, ou o celular no computador. Mas agora não cai mais, não. Bom, alguma dúvida nisso daí? Beleza? Não cai, eu sempre coloco. Mesmo se faltasse energia, que é algo muito raro de acontecer, mas o computador está na carguinha e não perderia esses slides. Beleza? Vamos embora adiante, galerinha. Vamos lá. Questão 7. Uma substância X é composta de 3 elementos, certo? A, B e C, na proporção de 2:3:5 partes de volume. Atenção agora nessa questão. Difícil. Questão difícil. Se liga aí. Vamos lá, só batendo o olho aí já percebi que é uma questão bem difícil. Vamos ver então como é que a gente faz uma questão difícil aí de proporção, tá? Clebinho, tem questão difícil? Vocês sabem, não é só questão fácil, não. Fácil, mediano e tem difícil. Vamos embora. Uma substância X é composta de 3 elementos, A, B, C, na proporção de 2:3:5 partes de volume. Eu vou ler a primeira, depois a gente vai ter que reler para ir fazendo devagarinho. Aí vem. 1 litro do elemento A pesa 3 vezes mais que 1 litro de um elemento C, enquanto 1 litro do elemento B pesa 2 vezes mais que 1 litro do elemento C. Se X é o quociente entre o peso de 1 litro da substância X e o peso de 1 litro do elemento C, indique 10x, tá? Essa questão tem até um termo que se usa aí, só rabiscando aqui, a gente começa a fazer a questão, que é algo que eu não gosto, que assim, tem que falar, mas não é algo que eu concordo muito, que é aqui, ó. Se eu disser que uma coisa é 3 vezes mais que a outra, cuidado, esse mais aqui era para ser totalmente riscado. Mas, apesar de não ser riscado, a gente precisa entender que quando eu digo 3 vezes mais, é dizer que um valor é 3 vezes o outro. Esse mais daqui era muito comum na prova da Covest, que era antes do Enem, certo? Que era a seleção para federal, era Covest. Então, usava muito esse mais. E esse mais daqui era para ser ignorado. Eu não posso ignorar, porque ainda existem alguns caras que elaboram a questão colocando 3 vezes mais, ou colocando assim, ó, 2 vezes mais, e aí seria um valor duplo do outro. Então, esse 2 vezes mais, esse 3 vezes mais, é algo que eu não gosto, mas a gente tem que falar dele, tá certo? Bom, só para a gente se ligar. Se eu digo que x é 3 vezes mais que y, eu vou dizer que x é 3y, apesar desse mais aqui ser um valor que a gente deveria, uma palavrinha que a gente deveria ignorar, mas acontece, se acontece, enfim, a gente tem que colocar. Massa? E o b seria 2 vezes mais, é a mesma história. Beleza? Bom, vamos apagar isso daqui e vamos lá começar a questão. A questão, vocês percebam que ela está falando de volume e a massa, né? O peso, massa, peso, né? Entre aspas, peso. Então, ele está falando de volume e está falando de massa. Então, eu tenho duas coisas aí para levar em consideração. A questão está falando que a substância X tem 3 elementos, A, B, C, na proporção de 2:3:5 em termos de volume. Depois está falando dos pesos de cada litro, de um em relação ao outro. Então, vamos analisar o volume e depois a gente vai analisar o peso. Certo? Então, vamos lá. A substância X tem três elementos ABC, e muita atenção que é uma questão difícil, tá? Onde está na proporção de 2:3:5 para partes de volume. Então, vamos pegar aí. Vamos analisar primeiramente, vou escrever pequenininho, se tiver ruim de vocês enxergar, me indicam, tá?
Não conseguiram enxergar nem medir. Então, volume. Preste atenção. ABC. Vamos supor que eu vá pegar A litros, B litros e C litros. Certo? Então, vou pegar A litros da substância A, B litros da substância B e C litros da substância C. E vou formar a substância X. Então, a substância X eu vou ter de que forma? A mais B mais C litros vai dar a substância X. Vou botar X litros, tá? Então, A litros, B litros, C litros. E a substância X teria aí X litros. X litros. Vou parar aqui para dar tudo direito. Bem que eu vou precisar de espaço. Peraí. Até aí tá claro, gente? Então, eu estou pegando o quê? A substância X tem 3 elementos, A, B, C. E eu estou pegando A litros, suponha que a substância X tenha A litros de A, B litros de B, C litros de C, e ela vai ter X litros. Como ela tem esses 3 elementos, então eu sei que se eu pegar a quantidade de litros de A, mais a quantidade de litros de B, mais a quantidade de litros de C, vai dar X litros. E a proporção é de quanto? 2 para 3 para 5. Então eu sei que A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. O que eu estou olhando aqui é justamente a quantidade em termos de volume, certo? Não estou nem pensando no peso ainda. Se alguma dúvida, me interrompa aí, por favor. Então, a quantidade de litros de A está para 2, de B está para 3, de C está para 5. Tá certo? Bom, agora eu vou fazer o quê? Usar a propriedade fundamental da série de razões iguais. Se A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5, então eu teria que A mais B mais C está para 2 mais 3 mais 5, também nessa mesma razão. Ok? Tranquilo ou não? Bom, A mais B mais C seria a quantidade X de litros, e 2 mais 3 mais 5 ficaria 10. Ok? Até aí, perguntas? Aí aqui, o que é que vai acontecer, então? Depois disso, o que é que vai acontecer? A sobre 2, que é B sobre 3, que é C sobre 5, é igual a isso, que é igual a X sobre 10. Então, vai acontecer o que aqui? A sobre 2 vai ser igual a X sobre 10. B sobre 3 vai ser igual a X sobre 10. E C sobre 5 vai ser igual a X sobre 10. Ok? Organizando isso, eu teria que A, mandando esse 2 para lá, ficaria 2x sobre 10. Eu teria que o B vai ficar quanto? 3x sobre 10. E eu teria que o C vai ficar 5x sobre 10. Fabinho, pode simplificar? Pode, mas não tem para que simplificar, não, porque é melhor deixar tudo aí com o mesmo denominador, que fica mais fácil da gente enxergar. Ó, o que foi que eu concluí até agora, pessoal? Vamos ver o que a gente concluiu até agora. Até agora a gente concluiu o quê? Estou trabalhando somente com volume. Então, estou percebendo que a quantidade de litros de ar ela vai ser 2/10 do total da substância. A quantidade de litros de B, quantidade de litros, é dado por quanto? 3/10 do total, e a quantidade de C é 5/10 do total. Isso me leva a pensar em quê? Isso me leva a pensar aqui. Se eu tiver, vou pensar em 10 porque fica mais fácil, tá certo? Se eu tiver 10 litros da substância X, 10 litros de X, eu sei que 2 litros seria da substância A, 3 litros seria da substância B e 5 litros seria da substância C. Isso está claro, essa razãozinha que a gente encontrou? Então, se eu pegar 10 litros, também porque tu pensasse em 10 litros e não em 1 litro. Porque eu acho que 10 fica mais fácil da gente entender. Se quiser colocar 1, também pode. Então,
10 litros da substância X tem 2 litros de A, 3 litros de B e 5 litros de C. Joia? Tranquilo ou não? Agora vamos lá adiante. 1 litro do elemento A pesa 3 vezes mais que 1 litro do elemento C, enquanto 1 litro do elemento B pesa 2 vezes mais que 1 litro do elemento C. Então, agora vamos olhar, entre aspas, para o peso. Para o peso. Tá? Vamos olhar aí o peso. Então, quanto é que pesa 1 litro de A? Quanto é que pesa 1 litro de B? Quanto é que pesa 1 litro de C? Então, vamos pensar quanto é que seria o peso de cada uma dessas situações. Aí, se você pensar, Clebinho, tu colocasse litros ali, esse peso tu vai colocar em quê? Esse peso seja massa. A massa, né? Na verdade é a massa. Estou colocando peso entre aspas. Então, lá tu coloca em gramas, em quilogramas, em decigramas, não importa, tá? Vamos supor que o peso de A é 3 vezes o de C e o de B é 2 vezes o de C. Então, vamos começar dando um nome aí ao peso de 1 litro de C. Então, suponha que o peso de 1 litro de C seja, sei lá, Y gramas. Para mim, por que tu quisesse gramas? Porque é só para ficar melhor de você compreender. Eu poderia colocar qualquer unidade, você nem colocar unidade se quisesse. Então, vamos lá. Se o peso de 1 litro de C, gente, tem Y gramas, quanto é que seria o peso de 1 litro de A? 1 litro de A vai ser 3 vezes o de C. Então, se o C pesa Y gramas, 1 litro de A vai pesar quanto? 3Y gramas. Certo? 1 litro de B pesa 2 vezes 1 litro de C. Então, 1 litro de B vai pesar 2Y gramas. Ok? Até aí tranquilo, né? E aí agora vem a pergunta, né? Se x é o quociente entre, eu quero saber o peso de 1 litro de X e o peso de 1 litro de C, certo? E depois indicar 10x. Eu já sei que o peso de 1 litro de C está sendo Y gramas. Então, agora eu preciso pensar, certo? O litro de C, eu chamei de Y gramas. O que eu preciso pensar agora é qual seria o peso de 1 litro da substância X. Então, vamos lá. Como aqui a gente trabalhou com 10 litros, eu posso pensar em 10 litros. Então, preste atenção. Vamos lá agora adiante. Deixa eu separar aqui para a gente não se perder. Beleza? Então, agora vamos lá analisar aí a situação. Preste atenção. Vou pegar com 10, mas como eu disse, poderia pegar com qualquer outra quantidade. Então, preste atenção. Ó, se eu pensar em 10 litros da substância X, 10 litros da substância X, pensa aí comigo. 10 litros dessa substância X, ele tem o quê? Bora. 10 litros de X, como eu encontrei aqui nessa primeira parte, isso vai me dar 2 litros de A, 3 litros de B e 5 litros de C. Certo? E agora a gente pode ir para o peso dessas quantidades daí. Vamos ver os pesos? Presta atenção como é que vai acontecer. Presta atenção. 10 litros de X tem 2 litros de A, 3 litros de B, 5 litros de C. Bom, 1 litro de A pesa quanto? 1 litro de A pesa 3Y gramas. Vê só. Se 1 litro de A pesa 3Y gramas, 2 litros de A vai ter 6Y gramas. 1 litro de B pesa 2Y gramas. Então, 3 litros de B vai pesar quanto? Vai. Se 1 litro é 2Y, 3 litros de B vai ter 6Y gramas. E 5 litros de C, cada litro de C vale Y, então teria aí 5Y gramas. Ok? Qual é a conclusão que eu estou chegando? Estou chegando que 10 litros da substância X, que vai ter 2 litros de A, 3 litros de B e 5 litros de C, ele pesa quanto?
Os 10 litros dessa substância X vai pesar. Tem 6Y por causa dos 2 litros de A, 6Y por causa dos 3 litros de B e 5Y por causa dos 5 litros de C. Então, 6 e 6, 12 com 5, 17 Y gramas. Certo? Então, eu estou vendo aí que 10 litros de C pesa 17 Y gramas. Beleza? 10 litros de C pesa aí 17 Y gramas. Logo... Kleber, com licença. Oi. Quando tu passou para a parte de quanto pesa, tipo, 2 litros de A, 3 litros de B, eu não entendi os valores. Olha lá. Quanto é que pesa 1 litro de ar? Olha aqui em cima. Tá aqui no laserzinho. Quanto é que pesa 1 litro de ar? Tá vendo aí? Pesa quanto? 1 litro de ar. 3Y gramas. 3Y. Se 1 litro pesa 3Y, 2 litros vai pesar quanto? 2 vezes 3. 6Y. Certo. Pronto, tranquilo. Quanto é que pesa 1 litro de B? 2Y. Então, 3 litros de B vai pesar 3 vezes isso. Então, pronto, já entendi. Tranquilo. Ligou? Beleza? Beleza, Kleber. Valeu. Agora vem para cá. Se 10 litros de X pesa 17 Y gramas, 10 litros de X, então, cada 1 litro de X, dessa substância X, pesa quanto? Vai. Se 10 litros da substância X está pesando 17 Y gramas, então cada 1 litro de X vai pesar 1,7 Y gramas. Joia? E agora é só a gente concluir a questão. Vamos lá? Vamos lá para a resposta? Vamos ver se a gente se ligou aí na resposta. Então, se x é o quê? O quociente, a razão, entre o peso de 1 litro da substância X, peso de 1 litro de X. Quanto é o peso de 1 litro de X? Vejam que a pergunta é isso aqui, né? Se X é o quociente entre, se X é o quociente entre o peso de 1 litro de X e o peso de 1 litro do elemento C. Quanto é 1 litro de X? 1 litro de X pesa 1,7 Y gramas pelo peso de 1 litro de C. 1 litro de C é Y. Ou seja, cortou aí o Y, esse X vai ficar 1,7. E como essa questão ela pede para indicar o que na resposta? 10x. Então, é claro que 10x seria 17, como sendo a nossa resposta. Kleber, tem chance de ter uma dessa no Enem? Tem, gente. Tem chance sim. Não é nem de longe aí a questão mais fácil, óbvio. Óbvio que não é a questão mais fácil. Mas é uma questão que pode sim estar lá na prova do Enem, das difíceis, né? Certo? Ficou claro? Agora um conselho, essa questão depois é importante que você pegue ela, que você reflita sobre ela, que tente fazer sozinho, que olhe ela de novo, porque não é uma questão tão simples. Massa? Beleza, beleza, beleza? Vamos lá para a próxima? Posso seguir? Gostaram dessa questão? Bonitinho, né? Faz parte, questão assim também. Faz parte. Vamos lá adiante? Passando. Diluindo em água, outra questão massa, também bem importante, tá? Se ligam aí, a gente fez aquelas mais fáceis, agora são mais medianas para difíceis. Importantíssimo. Ó, diluindo em água 3 copos de concentrado de laranja, podemos fazer 7 copos de suco. Para produzirmos 3 copos de refresco, diluímos 5 copos de concentrado em água. Quantos ml de água devemos adicionar a 700 ml de suco para obtermos refresco? Leu? Vamos devagarinho. Então, a questão está falando aí de que concentrado vira suco
e está falando que o concentrado, a polpa, né, digamos assim, da fruta, pode virar suco e pode virar refresco. Suco é mais forte, né? E refresco é mais diluído. E aí, vamos lá, né? Tem aí falando do concentrado, que vai virar refresco, que vai virar suco. Vamos lá. De novo, diluindo em água 3 copos de concentrado, podemos fazer 7 copos de suco. Então, vamos analisar primeiro a parte aqui do suco. Certo? Vamos pensar aqui na parte do suco. Então, diluindo 3 copos de concentrado. Então, se eu tenho aqui, vou fazer um rabiscozinho para a gente tentar entender direitinho. Então, olha só. Eu tenho 3 copos de concentrado. E aí, se eu diluir em água, dá para fazer 7 copos de suco. Então, precisaria acrescentar o quê, gente? Se eu tenho 3 copos de concentrado, vou fazer 7 copos de suco. Então, na verdade, seriam 3 copos de concentrado, acrescentando 4 copos de água. Então, quando eu misturar os 3 copos de concentrado com os 4 copos de água, isso vai me gerar o quê? 7 copos de suco, certo? 7 copos de suco. E aí, qual é a conclusão que eu já posso tirar daí? Vê só. Se eu tenho aí, como vocês estão vendo, 3 copos de refresco, acrescentando aí 4 copos de água, daria, portanto, 7 copos de suco. Então, vocês concordam comigo o seguinte: se eu tenho 7 copos de suco, eu sei que eles foram formados a partir de 4 partes de água com 3 partes de concentrado. Então, preste atenção. Se eu tivesse 1 litro de suco, 1 litro de suco, pegando aí o suco, já o copo lá de suco, eu sei que eu tenho uma quantidade que é concentrado e uma quantidade que é água. Como é que eu sei a quantidade de concentrado? Não estou nem botar 1 litro, botar só suco. Se eu pegar só o suco, eu tenho uma certa quantidade que vai ser de água e uma certa quantidade que vai ser de concentrado. Qual é a quantidade de água, qual é a quantidade de concentrado? Vou botar até aqui X litros. Vamos. Como é que o suco foi formado? 4 copos de água e 3 de concentrado. Formou 7 copos de suco. Então, no suco eu tenho 4 partes de água e 3 de concentrado. Então, se eu tenho X litros de suco, acompanha comigo, X litros de suco, eu vou ter 3 sétimos de concentrado e eu tenho 4 sétimos de água. Então, a cada litro de suco, 3 partes de 7 é concentrado, 4 partes de 7 é água. Ficou claro? Se eu pegar um copinho de suco, está obviamente misturado, mas eu sei que 3 de 7 partes é concentrado e 4 de 7 partes é água. Joia? Vamos lá. Agora, para produzir, eu estou indo bem devagarinho, tá, gente? Se já tiver craque nisso daí, você pode tentar ir mais rápido, não tem problema nenhum. E se quiserem que eu vá mais rápido, vocês digam aí que a gente vai mais rápido. Ó, refresco. Para produzir refresco, para produzirmos 13 copos de refresco, diluímos 5 copos de concentrado em água. Então, vou nem fazer os desenhos. Se eu pegar 5 copos de concentrado, eu vou juntar com alguns copos de água, e aí eu vou gerar tantos copos de refresco. Então, preste atenção. Foi o que a questão disse. Para produzirmos 13 copos de refresco, então, para a gente ter 13 copos de refresco, a gente dilui 5 copos de concentrado em água. Quantos copos de água deveria ter para formar esses 13 copos de refresco se eu estou jogando 5 copos de concentrado? São 5 copos de concentrado, eu vou acrescentar água para gerar 13 copos de refresco, então, na verdade, são 8 copos de água. O que significa que se eu tivesse X litros de refresco,
Nesse refresco, eu tenho uma certa quantidade que é concentrado e uma certa quantidade que é de água. Quanto seria de concentrado, quanto seria de água em X litros de refresco? Vem comigo, vem comigo. Eu tenho que, para chegar em refresco, eu tenho que pegar 5 copos de concentrado com 8 copos de água. Beleza? Então, acompanha. 13 copos de refresco. Então, eu tenho 13 copos de refresco. Nos 13 copos de refresco, então, 13 partes que eu dividi o refresco. 5 partes é concentrado, 8 partes é água. Então, se eu tenho X litros de refresco, eu sei que 5 partes de 13 vai ser de concentrado, e eu sei que 8 partes de 13 vai ser de água. Joia? Beleza até aí? Bem devagarinho, para todo mundo entender bem direitinho isso daí. Bom, agora vamos lá. Quantos ml de água devemos adicionar a 700 ml de suco para se obter refresco? Então, agora, veja. Eu sei que o suco é um pouquinho mais forte do que o refresco, e eu tenho suco e quero acrescentar água para virar refresco. Então, olha lá a pergunta. Quantos ml de água devemos adicionar a 700 ml de suco para se obter refresco? Acompanha comigo bem direitinho, gente, para a gente não se perder nessa questão. Então, olha só. O que é que eu tenho? Eu tenho 700 ml de quê? De suco. 700 ml de suco. Aí quero acrescentar o quê? Quantos ml de água devemos acrescentar? Então, eu preciso adicionar X ml de água. Então, eu tenho 700 ml de suco. Quero adicionar X ml de água para que isso vire refresco. Então, para que isso aqui vire refresco. Ok? Então, vamos lá pensar quanto eu tenho que adicionar aí de água para isso aí virar refresco. Pessoal, todo mundo entendeu aí essa montagem? Vamos lá trabalhar com isso daí. Quantos ml de água precisa adicionar a 700 ml de suco para obter refresco? Então, estou com 700 ml de suco, vou acrescentar X ml de água para virar refresco. Aí, preste atenção. Primeiramente, se eu tenho 700 ml de suco, o suco, ele tem uma parte que é o quê? Concentrado e uma parte que é de água. Vocês concordam comigo? Então, eu estou com 700 ml de suco. Os 700 ml de suco tem uma parte que é água, tem uma parte que é concentrado. Aí a gente já trabalhou aqui no começo. Preste atenção. Eu sei que se eu pegar X litros de suco, vai 3 sétimos é concentrado, 4 sétimos é água. Então, se eu tenho 700 ml de suco, 3 sétimos é concentrado, 4 sétimos é água. Então, dos 700 ml de suco, eu tenho 3 sétimos, daria 300 ml é concentrado, e 400 ml seria de água. Então, no suco, eu já tenho 300 ml de concentrado e 400 ml de água. Beleza? Isso, boa. 300 concentrado e 400 água. Aí eu já estou com essa quantidade, eu já tenho esses 700 ml. Desses 700 ml, 300 é concentrado, 400 é água. E eu preciso acrescentar isso uma certa quantidade de água. Eu preciso acrescentar quanto de água? X ml, certo? De água, para que agora isso aqui tudinho, quanto é que isso aqui tudinho vai ser? Isso aqui vai ser 700 mais X ml, certo? Então, isso daqui, 700 mais X ml, de onde 300 é concentrado e 400 mais X vai ser de água, eu quero que isso vire refresco. Ok? Beleza ou não? Mas, para isso virar refresco,
qual é a condição para eu ter refresco? Olha lá no texto aqui, que a gente encontrou aqui. Se eu tiver refresco, eu sei que 8/13 desse total de refresco é de água. Então, preste atenção. Se eu quero ter 700 mais x ml de refresco, 8/13 desse total tem que ser de água. Então, eu vou ter 700 mais x ml de refresco. Então, 8/13 desse total, 8/13 desse total, certo? Tem que ser justamente a quantidade de água que eu tenho no refresco, ou seja, tem que ser exatamente o x. Então, 8/13 do total tem que ser a quantidade de água. Opa, x não, né? 400 mais x. 400 mais x. Beleza? Então, 8/13 do total tem que ser água. E quanto é que eu vou ter de água na mistura? 400 mais x é justamente a quantidade de água que eu vou ter. Vocês estão vendo que eu estou indo bem devagarinho, gente, porque isso aqui é algo que cai muito no Enem. Muito, muito, muito. Ficou agora essa montagem, agora é só fazer continha e a gente vai descobrir quantos ml de água, que é o X, que eu vou adicionar para que esse suco vire refresco. Questão tradicional, tem outras questões nesse estilo aí na fichinha de vocês, tá certo? Bom, meio pelos extremos vai ficar 13 vezes 400 mais x igual a 8 vezes 700 mais x. Isso dá quanto, gente? Vai. 13 vezes 400. 4 vezes 3, 12, vai 1. Então, vai ficar 560, não, 5.600. Mais 13x. 8 vezes 7, 56. Mais 8x. Eu acho que eu errei alguma conta aqui. 4, aqui não é 5.600. Vai. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 5.200. 13x, 8 vezes 7, 56, então 5.600 mais 8x. O que daria aí 13 menos 8, 5x. 5.600 menos 200, 400. E aí a gente descobre quanto deveria acrescentar de água. 400 dividido por 5 dá quanto? 80 ml de água. É o que eu preciso acrescentar para que isso vire refresco, tá? Questão também de um nível mais difícil, beleza? Então, a gente às vezes acha, Claudinho, matemática básica é tudo muito fácil. Não, é muito fácil não, tá vendo aí questões que não são tão fáceis, né? Joia? 480 de água no total, fiz um pouquinho diferente. Pode fazer também, pode fazer um pouquinho diferente, certo? Mas a ideia é a mesma. Você só faz, você rabisca um pouquinho diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Joia? E aí, galerinha, dá um okzinho aí, dá um okzinho para ver se vocês estão ligados aí, tá? A gente fez um bocadinho de questões, duas questões aí pesadas, de aritmética, né, de matemática básica, mas são questões pesadas. Questões que vocês precisam, e como já disse para vocês, a gente vai se preparar aqui em todos os níveis, fácil, mediano, difícil. Não está prontos para tudo, 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 né? E para quem não pegou, acho que a ideia, fevereiro e março, né? É justamente uma ideia da gente fazer matemática básica, certo? A gente ainda tem no dia 15 matemática básica, essa ficha, acho que essa ficha termina para a semana dia 15. E aí tem 22 para a gente entrar em porcentagem, 22 e 29 é porcentagem, né? E aí em abril a gente começa álgebra, geometria, aritmética, ou aritmética não, né? A aritmética que a gente está vendo agora. Álgebra, geometria, trigonometria, estatística, a partir de abril. Massa? Posso passar? Cadê o ok, pessoal? Dá um ok no chat. Bora, bora, bora dar um okzinho aí. Quero ver vocês, também vocês estão aí. Vamos embora, vamos dando ok aí para a gente seguir. Mete bronca aí. Mete bronca, mete bronca. Quero ver vocês estão ligados. Vamos embora para a próxima. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Questão 11. Essa é bem fácil, né?
Essa é num minutinho. Isso, quero ver assim. Vai dando um ok aí no chat. Beleza, Luca, Camila, Edmar, Leiria, Malu. Beleza. Cadê os Luizinhos, hein? Luizinho 1, Luizinho 2. Tudo certinho aí? Vamos embora. Resolver a proporção A para 3, B para 5, C para 2, A mais B mais C igual a 200. Essa é bem rápida, só para a gente treinar. Olha lá. A está para 3, assim como B está para 5, assim como C está para 2. Um minuto essa. Um minuto. Então, estará na mesma razão quem? A mais B mais C para quem? 3 mais 5 mais 2. Show de bola. Cadê Iago? Iago está por aí também. Aí vai, ó. A mais B mais C, a questão deu o que é? 200. E 3 mais 5 mais 2, cadê Maísa? A Maísa nem entrou hoje, né? 3 mais 5 mais 2 está dando 10. Então, isso é igual a 20. E daí, A sobre 3 é 20, o que dá A igual a 60. B sobre 5 é 20, o que dá B igual a 100. E C sobre 2 é 20, que dá C igual a 40. Massa? Essa não tem nem emoção, né? Vamos seguir aí, só para tupir tabela. Beleza, beleza, meus queridos. Vamos embora aí adiante. Alguma dúvida? Vamos lá adiante. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Aí a Laninha, tudo certo, beleza. Essa aqui tem muita emoção, não, né? Mas, claro, que questão como essa também tem, né, gente? Lá na prova do Enem, né? Questões para a gente fazer em um minuto. Vocês já estão fazendo aquela apostila de 150 questões. Estão fazendo, estão vendo que tem muita questão para fazer instantaneamente. Ó, grandezas diretamente inversamente proporcionais, que aí já é uma introduçãozinha aí para a gente chegar em regra de 3, né? Bem que regra de 3 eu acho que só chego semana que vem, acho que não chego hoje. Hoje a gente vai falar ainda de divisão proporcional, direta e indiretamente. Ah, estou fazendo, né? Bem dizer. Então, vê só. O que é que seria a ideia de grandeza? Grandeza nada mais é aquilo que a gente pode medir, certo? Então, quais são as principais grandezas que a gente trabalha nos principais problemas aí de matemática, né? As grandezas mais tradicionais. Então, volume, massa, área, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, número de pessoas, número de horas e assim vai. Então, essas são as grandezas que a gente geralmente trabalha nos probleminhas, né? Quantidade de pessoas e tudo mais. Beleza? Bom, e que seriam essas relações que a gente vai trabalhar com essas grandezas? Então, a gente tem no dia a dia aí várias situações que a gente vai relacionar essas grandezas, certo? Então, tem aí os exemplos quando a gente está vendo velocidade com tempo, certo? Número de funcionários com tempo para que uma construção fique pronta, certo? Então, a gente tem várias grandezas que a gente precisa estar sabendo relacionar, né? Então, aquelas famosinhas regras de 3, né, que a gente vai chegar nelas, como eu disse, acho que não hoje, certo? Mas a gente tem que saber relacionar grandezas de maneira direta e de maneira inversa. Então, qual é a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Bom, grandeza a gente sabe que é aquilo que a gente vai medir. Ser direta ou inversamente proporcional é justamente o seguinte: grandezas diretamente proporcionais. Falando na linguagem formal, depois eu coloco aí no próximo slidezinho na linguagem mais formal. Então, o que é que são grandezas diretamente proporcionais? Vê, diretamente proporcionais. São grandezas em que, quando um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Se liga. Não é somente um aumenta, outro aumenta, já é proporcional. Não, calma. Diretamente proporcional é quando um aumenta, a outra também aumenta, e elas aumentam na mesma proporção. Flaminho, o que, é que seriam as grandezas inversamente proporcionais? É quando um aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Exemplo, pegando esse primeiro exemplo daí, velocidade e tempo. Imagine que você vai andar daqui para Caruaru,
Um exemplo, vai daqui para Caruaru. Tá? Se você vai em uma velocidade de 100 km por hora, você gasta um tempo. Beleza? Se eu for daqui para Caruaru, uma velocidade de 50 km por hora, se eu botar minha velocidade na metade, o meu tempo ele vai dobrar. Ou seja, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. E eu aumento um e diminuo o outro na mesma proporção. Ou seja, dobrou a velocidade, o tempo cai na metade. Botou a velocidade na terça parte, o tempo triplica. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Imagine que você vai tirar xerox, cópias. Imagine que você tenha uma máquina de xerox. Você tem uma máquina de xerox, você vai levar, sei lá, por exemplo, você vai imprimir uma máquina de xerox dentro de uma hora, vamos supor que imprimiu 1000 páginas, 1000 folhas. Então, se uma máquina de xerox imprime 1000 folhas, se eu tivesse 2 máquinas de xerox, iria imprimir 2000 folhas. Se eu tivesse 3 máquinas de xerox, iria imprimir 3000 folhas. Ou seja, quantidade de máquinas de xerox e quantidade de cópias que você vai ter são duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de cópias na mesma proporção. Triplicando o número de máquinas, triplica o número de cópias. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Ficou claro? Agora, imagina o seguinte. Você vai pegar, deixa eu ver aqui um exemplo que não seriam proporcionais. Imagine aí duas grandezas. A idade de uma pessoa e a altura de uma pessoa. Ou a idade de uma pessoa e o peso de uma pessoa. Me diga uma coisa. Se eu pegar a idade de uma pessoa e a altura de uma pessoa, por exemplo, até, sei lá, de 1 a 15. A idade de uma pessoa e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais? Não são. Apesar de, até os 15 anos, estou ser uma idade, certo? Pode estar até 10 anos. Até os 10 anos, ou até os 15, não sei até que idade cresce, varia, obviamente, eu acho, de pessoa para pessoa, mas imagina assim. A idade da pessoa vai aumentando. A altura também aumenta. Mas será que os dois aumentam na mesma proporção? Será que uma criança de 10 anos, né? Se a idade sai de 5 para 10, será que a altura da criança dobra? Não dobra, né, gente? Então, uma criança de 5 anos, ela tem uma altura. Quando ela tiver 10 anos, ela vai ter o dobro? Não, ela vai estar maior, mas não vai ser o dobro. São duas grandezas, mas não são proporcionais. Deu para entender? Então, a gente está trabalhando nessa ficha e nessa parte de matemática básica, por enquanto, apenas com grandezas proporcionais. Kleber, quando as grandezas não são proporcionais, o que é que eu faço? Se você tiver grandezas que não são proporcionais, aí você geralmente modela com uma função. Aí, às vezes, tem grandezas que vai gerar uma função quadrática, que vai gerar uma função do primeiro grau, às vezes vai gerar uma função exponencial, às vezes vai gerar uma função que não é nenhuma dessas funções do padrão. Então, se as grandezas não são proporcionais, eu preciso ir para uma função diferente. Tá? Então, cuidado com isso. Beleza? E aí, qual seria a definição de grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Então, vê só. Eu falei grandezas proporcionais de maneira direta, é quando um aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. E grandezas são inversamente proporcionais quando um aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Mas, matematicamente, como é que eu coloco isso em termos de uma expressão? Então, vê só. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas ela for uma constante. Então, preste atenção.
grandezas aí x, y, z, comparando com ABC, elas são diretamente proporcionais quando a razão for uma constante. Então, dizemos que x, y, z são proporcionais de maneira direta. Não precisa dizer que é direta. Quando fala proporcional, já entende que é direto, certo? Aos valores ABC, quando a razão ela for constante. A gente fez aquelas questõezinhas que a gente fez ali de cimento, de saibro, são questões de grandezas diretamente proporcionais, tá? E duas grandezas são inversamente proporcionais quando um aumenta ou outra diminui na mesma proporção, mas a gente escreve uma expressão matemática para isso assim. Dizemos que x, y, z são inversamente proporcionais aos valores de ABC quando o produto é uma constante. O produto é uma constante. Então, vê só. Quando você tiver grandezas diretamente proporcionais é quando a razão ela é constante. Então, x está para A, assim como x está para A, assim como y está para B, assim como z está para C, isso é uma constante. E inversamente proporcionais é quando esse produto é constante. X está para A, x vezes A é igual a y vezes B, que é igual a C vezes Z, que é igual a uma constante. Um detalhe que eu gosto muito de falar e eu vou usar com vocês é isso aqui direitinho. Presta atenção. Dizer que duas grandezas são inversamente proporcionais, eu gosto de usar e acho que na questão ajuda bastante. Falar de grandezas inversamente proporcionais é a mesma coisa que dizer que grandezas são diretamente proporcionais ao inverso. Diretamente proporcionais ao inverso. Estou botando isso aqui entre aspas, porque isso é algo que eu gosto bastante de fazer. Como é que é isso? Vê só. A gente ainda tem, na maioria das questões, divisões diretamente proporcionais. Beleza? X para A, Y para B e Z para C. Diretamente proporcionais. Beleza? Quando eu digo, esses valores, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais às outras. Então, você já faz. Esse está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. Baseado nisso, baseado no fato que a gente usa muito mais a ideia de diretamente proporcional, que é esse está para esse, está para esse, está para esse, eu gosto de pensar que quando a gente tiver grandezas inversamente proporcionais, eu vou pensar como sendo diretamente proporcionais ao inverso. Como assim? Ó, se x, y, z são inversamente proporcionais a ABC, eu posso escrever isso assim. Dizer que x, y, z é inversamente proporcional a ABC é a mesma coisa que falar que x, y, z vai ser diretamente proporcional ao inverso de A, ao inverso de B e ao inverso de C. Então, escrever um produto constante é a mesma coisa que falar que vai ser diretamente proporcional ao inverso. Como assim? Mesma coisa dizer que x está para o inverso de A, assim como y está para o inverso de B, assim como z estaria para o inverso de C, e isso seria a constante lá real, tá? E a gente pode usar essa ideia da constante para estar resolvendo alguns probleminhas de diretamente ou inversamente proporcional. Então, dizer que x, y, z é inversamente proporcional a ABC é dizer que x está para o inverso de A, assim como y está para o inverso de B, assim como z está para o inverso de C. Beleza? Tenham isso em mente, que eu acho bem legal para a gente resolver as questões. Perguntas nisso daí? Posso seguir? Simbora. Ó. Questão 3. Os números ABCs e 10, 4 e 2 são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais significa que a razão é constante. Determine A e B. Claro que isso é uma questão só
de boinha mesmo. Então, o que é que eu posso dizer? Se são diretamente proporcionais, eu vou dizer que A está para 10, assim como B está para 4, assim como 6 está para 2. E aí eu vou pegar uma igualdade para poder resolver, né? A para 10 é igual a 6 para 2. E aí A para 10 seria 3, o que dá A igual a 30. Certo? Beleza, beleza, beleza? E vou pegar também que B sobre 4, B está para 4, assim como 6 está para 2, B sobre 4 é 3, que descobre que o B vai ser 12. Massa? Cleminho, eu poderia me ligar que essa razão aqui é 3 para 1, 6 para 2 é a terça parte, ou da direita para a esquerda, né? Que 2 vezes 3 é 6, então 4 vezes 3 é 12, e 10 vezes 3 é 30. Poderia fazer assim de cabeça? Poderia também. Claro que essa questão daí não é uma questão muito cara de Enem, nem questão cara de SSA, só para a gente treinar mesmo aí a definição de diretamente proporcional. Beleza, beleza, beleza? Seguindo. Questão 14. Essa já pode estar acontecendo, sim. Essa sim. Ó, e é igual que a gente fez, gente, agorinha. Aquela do cimento, do saibro, aquelas outras todas lá de divisão proporcional. Ó, Helena quer repartir 230 balas em partes diretamente proporcionais às idades de suas 3 sobrinhas, que tem 10, 7, 6. Quantas balas receberá cada menina? Essa é importante, tá? Importante para o Enem. Então, vamos lá. Ela quer repartir 230 balas para quantas sobrinhas? 3 sobrinhas. Então, vê se vocês concordam comigo. Vou dividir 230 balas para 3 sobrinhas. Vamos supor que cada sobrinha receba aí uma quantidade de A, uma quantidade de B e uma quantidade de C de balas. Então, acompanha comigo. O que uma sobrinha vai receber, mais o que a outra sobrinha vai receber, mais o que a outra sobrinha vai receber, tem que dar 230 balas. Certo? Então, A mais B mais C, 230. Só que o que uma vai receber está para 10, assim como o que a outra vai receber está para 7, assim como o que a outra vai receber está para 6. E aí eu quero saber quantas balas receberá cada uma dessas meninas. Está aí montado o sisteminha e vamos usar aquela propriedade, como eu disse para vocês, que vocês estão vendo. Usa pra caramba, né? Vamos lá? Ver como é que vai ficar isso daí? Então, olha só. Se A está para 10, assim como B está para 7, assim como C está para 6, estará na mesma razão quem? A mais B mais C, para quem? 10 mais 7 mais 6. Joia? E aí? A mais B mais C, a questão informou aqui. A mais B mais C é 230. 10 mais 7 mais 6 dá 23. Isso dá 10. Portanto, A sobre 10. A sobre 10 vale B sobre 7, que vale C sobre 6, que vale isso, que vale isso, que vale 10. Então, logo, A sobre 10 vai ser 10. B sobre 7 também vai ser 10. E C sobre 6 também vai ser 10. O que dá A igual a 100. B igual a 70. E C igual a 60. Estão vendo que as questões, elas são parecidas, né? Passam a ser parecidas. E aí, quantas balas receberá cada menina? A que tem 10 anos receberá 100 balas. A que tem 7 anos receberá 70 balas. E a que tem 6 anos vai receber 60 balas. Eu sei que vocês podem pensar, Clebinho, fiz direto, não tem problema nenhum, não. Mas essa já é uma questão boa de Enem. Tá? Nível tranquilo. Eu diria até mais, nível fácil essa questão, tá? E fica até fácil pelos valores, né? 10, 7, 6 é 23. E aí ficaria bem tranquilo, tá? Beleza? Perguntas aí nessa questão 14? Vamos seguir aí, então. Passei. Carlos, Paulo e Rebeca jogaram na loteria
Isso. Carlos, Paulo e Rebeca jogaram na loteria e ganharam peraí que está aqui em cima, 135 mil reais. Vai lá. 135 mil reais. Como o Carlos entrou com 20, Paulo com 15, Rebeca com 10, combinaram que o prêmio deveria ser dividido em partes proporcionais a essas quantias. E aí quer saber a quantia que Carlos recebeu. Beleza? Estão vendo que é igual a outra? Estão vendo ou não estão vendo? Então, qual é a montagem? O que Carlos recebeu, e foi desse jeito que caiu na prova do Enem do ano passado, de 2019, né? Então, o que Carlos recebeu, mais o que Paulo recebeu, mais o que Rebeca recebeu, dá um total de 135 mil reais. Não é não? Só que o que Carlos vai receber tem que estar para 20, assim como o que Paulo vai receber tem que estar para 15, assim como o que Rebeca vai receber tem que estar para 10. E aí nós temos de novo aquele sisteminha. Tá vendo, gente? Como fica tranquilo. Claminho, e se fosse dividir em partes inversamente proporcionais a 20, 15 e 10? Só mudaria o quê? Vê, se fosse inversamente proporcional, só muda uma besteirinha. Sabe qual é a besteirinha que muda? Em vez de ser de C para 20, seria C está para 1 sobre 20. Em vez de ser P para 15, seria P está para 1 sobre 15 e R está para 1 sobre 10. Tá joia? Usamos aí a propriedade, Carlos mais Paulo mais Rebeca está para 20 mais 15 mais 10, certo? E aí, Carlos, Paulo e Rebeca juntos dá 135 mil, sobre 20 com 15, 35, com 10, 45. Isso aqui dá 135 por 45, dá 3, dá 3 mil, certo? Isso dando 3 mil, logo, o que é que eu posso concluir? Carlos sobre 20 é 3 mil. Assim como o que mais? Paulo sobre 15 vai receber 3 mil. Paulo sobre 15 é 3 mil. E Rebeca sobre 10 seria 3 mil. Portanto, Carlos receberá 60 mil. Paulo receberá 45 mil. E Rebeca receberá 30 mil. Ele pergunta quanto é que Carlos recebeu, né? Carlos recebeu 60 mil reais. Letra A. Passa? Boa, esse é 16, né? Bem rapidinho, né? Vejam, fica rapidinho se você está treinando, né? Simbora para a próxima. Vou falar mais uma vez, como é que vocês andam naquela fichinha de 150 questões? Baixaram no celular, vai ter um tempinho, faz duas, tem um tempinho, faz duas. E quando a gente chegar na revisão final para o Enem, vai ser outro material, tá? Vai ser mais questões. Então, se liga aí. Questão 17. Uma empresa fundada por Marcos, Maria e Milton. Marcos investe 9, Maria 7, Milton 4. Ao final de um ano, obtém-se um lucro de 800 mil. Então, é dividido entre os sócios proporcionalmente ao capital investido. Indique as proposições verdadeiras ou falsas. Também uma questão igualzinha a outra. Tá? Bom, vou colocar aqui X para Marcos, Y para Maria e Z para Milton, para ficar melhor. X, Y e Z. Beleza? Bom, final do ano tiveram um lucro de 800 mil. Então, o que é que eu posso escrever com isso daí? O que Marcos vai receber, mais o que Maria vai receber, mais o que Milton vai receber, tem que dar um lucro de 800 mil. 800 mil. Só que esse lucro vai ser proporcional ao que cada um investiu. Então, X está para quanto? Não precisa nem botar 1 milhão, né? Porque é 974. Então, X está para 9. Até porque se é proporcional a 9 milhões, a 7 milhões e a 4 milhões, é a mesma coisa de dizer que Marcos é proporcional a 9, assim como Maria é proporcional a 7, assim como Milton, que é o Z, é proporcional a
4 e de novo, mais uma vez, novamente, certo? Você tem o mesmo sisteminha. Vejam como é importante esse sisteminha, né? Então, eu teria que x mais y mais z também vai estar na proporção, na razão para 9 mais 7 mais 4. X mais y mais z é 800 mil. 974 dá 20, né? E se eu dividir isso aqui dá 40 mil, né? Não é isso? Logo, quanto é que vai ficar para x? X sobre 9 é 40 mil. Então, x vai ser 360 mil. Y sobre 7 vai ser 40 mil. Então, 280 mil. E z sobre 4 é 40 mil, o que dá z igual a 160 mil. E aí a gente já pode sair respondendo algumas coisinhas. Não é isso? Vamos lá? Ó, primeiro, cada sócio recebe mais de 200 mil. Isso é falso. Todo mundo conhece essa história do 00 e 1, dupla coluna. Todo mundo conhece. Para quem não conhece, primeira coluna é verdadeiro, segunda coluna é falso, tá? Prova da Católica, inclusive, é toda verdadeiro ou falso. Se alguém for fazer católico, isso aí é desse jeito. Aí vai. Mudou, vice Kleber. Mudou já para esse ano. Mudou, não foi? Mudou. Tá cinco ABCDE, né? alternativas É, agora. tá sendo alternativa, né? Valeu, meu velho. É. Obrigado aí. Nem tinha esquecido Cada- desse detalhe. Ó, então, cada sócio recebe mais de 200 mil. Show, valeu, meu querido. Maria recebe 280 mil. Certo ou errado? Maria é o Y, né? Recebe 280 mil. Verdadeiro. Vamos lá, Marcos e Milton. Marcos recebe 200 mil a mais que Milton. Também está certo, né? 200 mil a mais que Milton. Também está certo. 3. O lucro total foi 5% do capital investido. Agora eu preciso fazer essa continha, tá certo? Vamos lá. Qual foi aí o total do capital investido, gente? Vamos, qual é o capital investido? O capital investido foi de 9 milhões por Marco, 7 milhões por Maria, 4 milhões por Milton. O capital investido foi de 20 milhões. Aí ele está dizendo que o lucro total foi de 5% do capital investido. Gente, vamos lá calcular. 5% de 20 milhões. 5% de 20 milhões dá quanto? Quanto é que dá 5% de 20 milhões? 5% de 20 milhões dá, tira dois zerinhos daí, 5% é 1 sobre 20. De 20 milhões dá 1 milhão, né? Concorda ou não? 5% é 1 sobre 20, então 20 milhões por 20 dá 20 milhões. Ele está dizendo que o lucro total foi 5% do investido. 5% do investido é 1 milhão. O lucro total foi 800 mil. Mentira, mentira. Então é falso. Item 4.4, nenhum sócio recebe mais de 370 mil. Isso está verdadeiro. Beleza, galerinha? Ficou claro isso daí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, é isso. Deixa eu parar de gravar aqui.